Começa agora, pela Rádio 3 Rios, o programa Uma Razão para Viver, uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Muito boa tarde, queridos ouvintes da Rádio 3 Rios. É com muita alegria que a gente vai iniciando, mais uma tarde maravilhosa aqui ao vivo pela Rádio 3 Rios AM. A gente agradece muito a sua audiência, o carinho de todos os ouvintes aí que estão sintonizados, O nosso muito obrigado também à Rádio 3 Rios, a toda a equipe, ao Boy, seus colaboradores, por nos dar sempre essa oportunidade de levarmos até você um pouco do conhecimento espírita. A partir de agora, então, estamos entrando no ar com o programa Uma Razão para Viver. Este programa, queridos ouvintes, é dirigido aí pela SEJA, que é a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que fica no bairro Vila Isabel, E todos vocês aí que estão nos ouvindo estão convidados a comparecer lá para a gente estudar junto, para nos confraternizarmos, Receberemos aí a todos com muito carinho, através da nossa presidente, que é a Daura, e todos os membros, lá da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que fica ali bem pertinho do Vila Nova, Muito fácil de você encontrar lá o prédio azul, que é da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Antes da gente começar o nosso estudo na tarde de hoje, que vamos levar até vocês aí um pouco mais sobre a mediunidade em nossas vidas, Vamos tentar desmistificar um pouco aí esse conhecimento que, para algumas pessoas, por gerarem um misticismo em algumas mentes, a gente vai ver aí no programa de hoje que tudo isso é natural e tudo isso já existe desde épocas remotas, A mediunidade é uma coisa natural e que, inclusive, como vamos ver no estudo de hoje, algo que até Jesus utilizava e muito, Temos aí muitas passagens no Novo Testamento, no Velho Testamento, na Bíblia, de um modo geral, que vocês vão poder perceber que já existe, desde os primórdios. Vamos estudar um pouquinho mais sobre a mediunidade, porque quando ela surge, ela às vezes surge em uma pessoa que não está preparada. Então, creio que muitos dos ouvintes aí que estão nos escutando nesse momento já presenciaram fatos, mediúnicos, e muitas das vezes não souberam lidar com a situação. Então, é importante que a gente esclareça um pouquinho e vamos tentar levar um pouco mais desse conhecimento para todos vocês. Inclusive, quem quiser fazer o estudo da mediunidade, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, ela realiza esses estudos toda terça-feira a partir das 7h30. Se você quiser ter maiores esclarecimentos acerca da mediunidade, pode se dirigir à nossa casa espírita, que é a nossa irmã Marlene, Tem o prazer e a alegria de estar passando esse conhecimento, esse estudo junto com todos vocês, tá ok? Então estejam convidados também aos estudos importantes que a doutrina espírita traz para a gente. Antes de começarmos esse estudo propriamente dito, vamos convidar todos vocês para participarem de uma de nossas reuniões. Nós temos aí reuniões segunda-feira, tá ok? A partir das 19h30, incluindo o atendimento fraterno, que poderá ser agendado previamente. Você pode pesquisar aí no nosso Facebook, que é a Sociedade Espírita Joana de Ângeles 3 Rios, tá? Muito fácil de achar. Aí você pode entrar em contato com a gente para agendar um atendimento fraterno, que geralmente vem antes da reunião, um bate-papo particular para auxiliar a você a pensar, a refletir um pouco mais sobre algumas questões, algumas dificuldades que, porventura, o nosso querido ouvinte, a nossa querida ouvinte aí, esteja passando. Então, estaremos sempre atendendo a todos com muito carinho, com a total privacidade, para você conversar, para você se esclarecer um pouco mais através do atendimento fraterno,
que também é muito importante a gente ressaltar aí. Então as reuniões começam às 20 horas na segunda-feira, também na quinta-feira, que são as 2 durante a semana, que são reuniões públicas. Você pode participar, com toda certeza. Vamos receber você aí com muito carinho lá na Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Na segunda-feira tem a parte musical, que é sempre antes, né, meia hora antes. Você pode chegar às 19h30 para participar aí da preparação para a palestra da noite, que é o nosso momento musical lá do Centro Espírita, tá ok? Todos convidados. Como eu disse, terça-feira é o estudo fechado da mediunidade, e você também pode participar, né? Agendar a sua presença lá todas as terças-feiras, que é um estudo sistematizado, como na quarta-feira também acontece. É o estudo sistematizado da doutrina espírita, de uma forma geral, abordando todos os temas da doutrina espírita, desde os primórdios, né? Desde o seu início. Então você pode participar com toda certeza, quarta-feira, a partir das 7h30 da noite. São algumas das ações, alguns dos movimentos que a gente tem lá no Centro Espírita. Uma das coisas que eu quero falar para você, chamar você também a participar, é em relação à campanha do quilo. A campanha do quilo, ela é especialmente feita para atendermos as famílias carentes, aquelas pessoas que passam por dificuldades financeiras, né? Muitas das vezes com dificuldade de comprar o alimento, os alimentos primordiais, né, da família. Então, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles tem o maior carinho em estar colaborando com essas famílias. Então, são famílias já cadastradas previamente lá no Centro Espírita, e você pode estar colaborando com 1 quilo de alimento não perecível, ou levando diretamente lá, ou entrando em contato conosco através do Facebook aí, para você ter maiores detalhes sobre o WhatsApp. Tá tudo lá no Facebook, Sociedade Espírita Joana de Ângeles 3 Rios, tá bom? Para você fazer a sua doação, fazer a sua caridade, dar a sua contribuição para que as outras famílias, aquelas que estão em maior necessidade, possam também receber, né, o pão de cada dia, como disse o nosso Mestre Jesus. E vamos também lembrar a todos que nós temos, além dessa campanha do quilo que é permanente, nós temos também o enxoval do bebê. Então você pode também participar, contribuindo de acordo com o que você pode para o enxoval do bebê, para aquelas mães que vão dar à luz, né? E aí elas recebem um kit completo para o bebê, e é através dessa campanha que nós arrecadamos os donativos para que a gente possa montar esse kit para dar para as mães que também são cadastradas lá na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, tá ok? Essas são algumas dos nossos afazeres, incluindo também aos domingos pela manhã. Nós temos a escolinha de evangelização. As mães levam as crianças, elas recebem as instruções, né, através da doutrina espírita, do Evangelho. As crianças também vão para as salinhas, fazem os seus estudos, aprendem, né, os ensinamentos evangélicos, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus através da doutrina esclarecedora, consoladora dos espíritos. E aí depois tem o almoço. Então é um domingo, uma manhã de domingo maravilhosa que a gente passa lá junto às crianças, que você também está convidado, está convidada a participar com a gente, porque na verdade tem trabalho para todos, né? Todos que querem contribuir de alguma forma, sempre há essa oportunidade maravilhosa que a gente tem de olhar mais pelo próximo, né, queridos ouvintes? Então são esses os recadinhos da gente, né? E vamos então, queridos ouvintes, ao estudo de hoje, nessa tarde de sábado, aqui no programa Uma Razão para Viver. Vamos estudar um pouquinho mais sobre a mediunidade em nossas vidas. Quem é que não conhece alguém que tenha manifestado, né, esse, entre aspas, dom, que na verdade não é, que todos nós temos naturalmente a mediunidade, como nós vamos ver através desse estudo de hoje, né? Todos somos médiuns. Por isso, eu creio que seja muito importante esse estudo de hoje,
para que a gente esclareça, desmistifique a mediunidade, que ela é natural e é inerente a todos nós, encarnados, que estamos vivendo aí no planeta Terra. Portanto, vamos falar um pouquinho aqui sobre a mediunidade, citando o Evangelho, que está lá no Evangelho em 1 Samuel, lá no capítulo 28. Vamos lá então para ver o que está dizendo, mas antes eu gostaria de lembrar a vocês que esse termo, mediunidade, tanto quanto a palavra espiritismo, são palavras recentes, bem mais recentes do que a Bíblia, né? Por isso, algumas palavras que o espiritismo usa, inclusive a palavra espiritismo, mediunidade, não existiam naquela época. Vamos ao Evangelho aqui a partir do versículo 7. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faças subir a quem eu te disser. Esse subir a quem eu te disser, nós podemos entender que é a comunicabilidade entre os encarnados e os desencarnados. Seria uma convocação a um espírito que se manifestasse através dessa mulher. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para que fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Então nós temos aí diversos trechos bíblicos, várias passagens no Evangelho, relatando essa comunicabilidade entre os encarnados, nós que estamos aqui no planeta, e os desencarnados, que são nada mais, nada menos que aqueles irmãos nossos que viveram aqui na Terra e que, ao desencarnar, foram para um outro lugar, uma outra dimensão, a dimensão espiritual, aquela que não está nos nossos olhos naturais, né? Aquilo que nós não vemos. Essa comunicação é natural. O espírito ele não morre. O que cessa, o que termina ali é simplesmente o corpo volta, como diz o Evangelho, ao pó voltará, né? Mas o espírito não, o espírito ele continua vivo, só que em uma outra dimensão. Um familiar nosso que desencarnou, ele está vivo em algum lugar, nessas diversas moradas que Jesus nos fala. Há várias moradas na casa de meu Pai, eu vou para vos preparar o lugar. Então são as diversas moradas, diversas dimensões, né? Que nós como seres humanos que temos um corpo, às vezes não enxergamos, mas é natural que ela exista, e essa comunicabilidade também é natural, né? A mediunidade, ela está aí justamente para isso. Pessoas que encarnam, que vêm para o mundo com essa especificidade, essa facilidade para que nós nos comuniquemos com o além-túmulo, para que nós tenhamos notícia, instruções através da mediunidade. E a mediunidade, ela tem de diversos tipos, né, queridos ouvintes? São várias. Como eu disse no início, todos nós somos médiuns, todos nós temos a sensibilidade. Muitos têm pouco, outros muito mais do que a gente, mas todos nós temos uma sensibilidade para percebermos algo além deste mundo físico, deste corpo físico. E uma das sensibilidades que a gente tem é a intuição. Portanto, a intuição é um meio pelo qual nós recebemos essa comunicação do mundo dos espíritos. Como é que acontece, por exemplo, a mediunidade da intuição? Nós temos algo para realizar na vida
e de repente estamos indecisos para qual caminho seguir. Geralmente e naturalmente, nós fazemos uma oração pedindo a Deus que nos guie, pedindo a Deus que nos solucione aquele problema, aquele desafio da vida. Estou citando aqui um exemplo, tá? Para que nos direcione ao melhor caminho que a gente vai ter na vida. E aí a resposta vem através de quê? Da intuição. O que é a intuição? A intuição, nós podemos esclarecer que ela é uma comunicação do nosso mentor, de um espírito de luz através de nós, né? Que nos dão aquela intuição. Muitas das vezes a gente acha que a gente mesmo é que teve aquela ideia, opa, eu vou fazer isso que é o melhor caminho. Mas, como a gente estava indeciso, a gente recebeu aquela intuição, né, entre aspas, que é exatamente essa comunicação, esse auxílio espiritual. Muitas das vezes vem forte para a gente, né? A gente tem aquela certeza que seria esse o caminho que a gente tem que tomar. Aí, através do nosso livre-arbítrio, a gente aceita ou não. Quantas vezes nós ficamos sabendo de relatos, né, mundo afora aí, da pessoa que, por exemplo, tem que tomar um ônibus, um avião, entrar num carro para fazer uma viagem, e aí, de alguma maneira, essa viagem não acontece, ou a pessoa perde o tempo de tomar o ônibus, o avião, enfim, e não vai, e acontece um acidente, e a pessoa tem aquele livramento divino. O que é isso? Senão uma intuição de que eu não deveria ter ido, realmente, né? Eu fui poupado, eu fui livrado daquele mal maior. É esse auxílio espiritual que vem a todo momento através da intuição, que é um tipo de mediunidade que a gente tem. Todos nós somos médiuns, mas existem aquelas manifestações físicas que são ainda mais fortes. E aí nós conhecemos, como por exemplo a psicografia, a psicofonia, a vidência também, né? Temos várias manifestações aí, são os espíritos trazendo o consolo, trazendo o esclarecimento através da mediunidade. Nós temos aí várias psicografias incríveis, provando realmente que era aquele espírito que havia desencarnado, que se comunicou com um familiar, consolando, dizendo, olha, eu estou bem, comprovando que era ele mesmo, ela mesma. Então a mediunidade ela é muito importante nas nossas vidas, queridos ouvintes. Então que nós entendamos a naturalidade que a mediunidade é em nossas vidas, que nós possamos compreender para que esta mediunidade existe. Realmente ela existe para que nós tenhamos a certeza que a vida continua, queridos ouvintes. A vida não termina no túmulo, né? Jesus, lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, ele diz assim: repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. O que seria esse anjo do Senhor, senão um espírito, um ser de outra dimensão? Isso mostra que a existência da vida, né? E essa comunicação constante, todos os dias. Nós temos vários relatos de tipos de mediunidade manifestadas, às vezes até dentro da nossa própria casa. E aquelas pessoas que não conhecem sobre o espiritismo, principalmente sobre a mediunidade, acaba se assustando. Vamos aprender que isso é natural, é simplesmente uma comunicabilidade espiritual, né? Através da vidência, por exemplo, quantas pessoas, né, o próprio Chico Xavier, o Divaldo Franco, né, na época que ele não entendia muito bem, via os espíritos, era como se fosse uma pessoa encarnada. Ele inclusive não sabia discernir. Olha só como essas coisas vêm acontecendo ao longo da vida, né? Sempre.
a psicografia, a psicofonia, são diversos relatos, né? E aí nós vamos aprendendo que independe de religião, não importa se eu sou espírita, não importa se eu sou católico, evangélico, umbandista, qualquer denominação, sempre vai existir em todas elas alguém que manifeste a mediunidade, através da intuição, a mediunidade psicofônica, psicográfica, a vidência, sempre vai existir. E é importante que a gente conheça sobre o tema para esclarecimento, para o momento necessário. Por isso que a mediunidade, ela realmente é importante em nossas vidas. É o fato da gente saber que existe o outro plano, o plano espiritual. E aí vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, que fala exatamente sobre isso, né? Lá no capítulo de Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, porque a mediunidade é como se fosse uma missão que a pessoa tem aqui no planeta, é servir de instrumento de Deus, né, para o auxílio à humanidade. Vamos falar um pouquinho sobre a mediunidade gratuita, né? Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos Espíritos, para a instrução dos homens, para lhe mostrar o caminho do bem, conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Por exemplo, nós temos aí o Chico Xavier, que escreveu centenas e centenas de livros, aliás, psicografou. Não foi ele quem escreveu, foram os espíritos. Por exemplo, nós temos aí o espírito André Luiz, né? Nós temos as obras de André Luiz, que correspondem aí à série Nosso Lar, começando lá por esse livro do mesmo título, Nosso Lar. São comunicações dos espíritos, falando como é a vida no mundo espiritual. Ela acontece naturalmente, como aqui, só que em uma dimensão diferente. Aí, todo esse esclarecimento que nós recebemos são dos espíritos. Chico Xavier, de maneira alguma, ao vender os livros, ele quis o dinheiro para ele. Tanto é que ele viveu e desencarnou na humildade. Toda a renda foi revestida para os irmãos mais necessitados. Então é esse o dai de graça o que de graça recebestes, não é verdade? Deus que quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer, não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber o encorajamento e o testemunho da afeição dos que planteio, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda a parte. Como eu disse, é inerente a todos, né? Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. A mediunidade, ela serve para a humanidade, para esclarecimento, consolo. Por que consolo? Um ente querido que se foi, né, provavelmente ele poderá se comunicar, dizer onde está, como está. Os espíritos superiores nos trazendo o conforto, nos trazendo a esperança que nós não extinguiremos com a morte do corpo físico. Então são vários consolos através da mediunidade, vários esclarecimentos através da mediunidade. Nós temos aí obras espíritas que nos esclarecem muito, a começar pelo Pentateuco, né, que são as obras básicas do Espiritismo. Como é que Kardec recebeu essas obras básicas? Foi através da mediunidade, através das manifestações que começaram lá no iniciozinho, começaram com as mesas girantes, que eram nada mais nada menos que os espíritos se manifestando, se mostrando que estão ali, através das mesas que batiam. Tudo começou ali bem simplesinho, até que ele codificou toda a doutrina espírita nesses 5 livros, né, que é o Pentateuco, o famoso Pentateuco, mais os 2 livros que complementam o Pentateuco. Então é tudo através da mediunidade. Quando Jesus
recebe lá na cela, né, um anjo do Senhor. Isso aí é uma comunicação entre o plano físico e o plano espiritual. Acontece desde sempre. Muito bem, antes da gente continuar o nosso estudo de hoje, eu gostaria de ir para o momento musical agora aqui no programa Uma Razão para Viver. Mais uma vez, agradecendo pela sua audiência, o nosso muito obrigado pelo carinho de você estar aí conosco, né? Nos ouvindo nessa tarde de sábado. O nosso muito obrigado pelo carinho. Espero que cada um de vocês estejam com as mentes, os corações abertos para receber as mensagens, né, que o programa todos os sábados, através dos nossos colaboradores, está aqui para trazer para todos nós. É um momento onde nós podemos refletir, podemos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, então, e fiquem à vontade para conhecer a nossa instituição, que é a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, Travessa Paulino Alves Tavares, no bairro Vila Isabel, tá ok? Se você preferir, pode entrar em contato conosco também pelo WhatsApp, inclusive para suas doações através das nossas campanhas, a campanha do quilo, por exemplo. Você pode entrar em contato, que é o 24 98843 7822. Tá bom, queridos ouvintes? Vamos ao nosso momento musical, voltando daqui a pouco com esse nosso tema de bate-papo de hoje, que vai falando aí sobre a mediunidade em nossas vidas. Se eles se calarem, as pedras
Muito bem, queridos ouvintes, depois desse momento musical, estamos de volta aqui com o programa Uma Razão para Viver. Nosso muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho de todos vocês que estão aí do outro lado do rádio, em sintonia aqui com a Rádio Três Rios. Nosso muito obrigado pela sua audiência no programa que é especialmente dedicado a todos aqueles que querem esclarecimentos em relação à doutrina espírita. Por isso estamos aqui trazendo, um pouquinho do que nós temos a oferecer com todo o nosso carinho, desejando que todos vocês aí estejam sempre receptivos, às informações, ao conhecimento da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, através dos seus principais livros, que são os livros do Pentateuco, que todos nós conhecemos, começando lá com o Livro dos Espíritos, passando pelo Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, também o Livro dos Médiuns, e aí a gente está trazendo aqui um conhecimento muito importante para todos, principalmente para aqueles que estão despertando a mediunidade. Então você que está nos ouvindo aí, se porventura algo diferente aconteceu aí com a sua vida em relação à espiritualidade, se você está despertando alguma coisa que seja além da sua vida normal, por favor, entre em contato com a SEJA, que é a Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Nós temos lá pessoas que vão te ajudar, se você está despertando a sua mediunidade agora, nesse momento, na sua vida, pode nos procurar. Teremos o grande prazer em atender a você, em ajudá-la a se conduzir na sua vida, porque muitas das vezes as pessoas não têm a quem procurar, e nós estamos dispostos a te ajudar, em nome da direção lá da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, através da nossa presidente Daura e todos os membros. Teremos o prazer em estar te ajudando nas nossas possibilidades, para você se encaminhar melhor, depois desse despertar. Então, falamos aí a todos os médiuns que, de alguma forma, aflorou a mediunidade, pode nos procurar. Inclusive, nós temos estudos sobre a mediunidade, que é toda terça-feira com a Marlene, a partir das 7h30 da noite, lá na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que fica ali pertinho do Vila Nova, bairro Vila Isabel, aqui em Três Rios. Vamos continuando o nosso estudo de hoje, falando sobre a mediunidade, Inclusive, qual seria o sentido da mediunidade? Seria servir, é isso mesmo, servir. Quantas vezes nós, através da nossa mediunidade primordial, que é a intuição, quantas vezes nós fomos chamados, a fazer alguma caridade ao próximo, a servir ao próximo, através da intuição, em determinados momentos da nossa vida, por exemplo, onde nós passamos por um determinado local e logo percebemos a necessidade de ajudar alguém ali estava necessitado, nós nem passaríamos por aquele local e fomos praticamente chamados, os chamados, como dizia Jesus, para auxiliar algum irmão, alguma irmã. Nós nem passaríamos por aquele local, de repente fomos intuídos. Isso aí seria nada mais, nada menos que a mediunidade da intuição. E quantas vezes acontecem esses momentos que nós julgamos assim coincidência na nossa vida, que na verdade não é coincidência nenhuma. É isso? Então a mediunidade, ela serve para ajudarmos a humanidade, é o servir. E todos nós somos, portanto, médiuns, porque nós sentimos de alguma maneira essa influência quando é direcionada no bem, quando é a influência benéfica no auxílio ao próximo. Alguns em maior, outros em menor grau. Essa é a mediunidade que nós estamos abordando aqui no estudo de hoje, a mediunidade em nossas vidas, inclusive com a música aí falando também sobre a mediunidade, que nós tenhamos em mente que isso é uma coisa natural, está inerente aí a todos nós, seres humanos. Todos nós sentimos desde os primórdios, desde quando nós temos notícia, teremos aí a mediunidade nas nossas vidas,
tão importante. Como é que o conhecimento espiritual chega até nós, se não através da mediunidade? Como é que a codificação de Allan Kardec, a doutrina espírita, chegou através da mediunidade? Como é que muitas das vezes Jesus trazia informações através da mediunidade, que no caso as profecias, Como é que Moisés trouxe os 10 mandamentos através da mediunidade? Então a mediunidade ela está em nossas vidas desde sempre, não é verdade? E hoje, para nos ajudar, nos auxiliar melhor acerca desse tema que nós estamos estudando nessa tarde aqui no programa Uma Razão para Viver, nós vamos convidar a nossa querida irmã, a Marlene, que vai trazer aí um pouco mais de esclarecimento para a gente, contribuindo para o nosso programa de hoje. Muito boa tarde, Marlene, seja bem-vinda ao programa Uma Razão para Viver. Boa tarde, Lucinei. Boa tarde, queridos ouvintes do programa Uma Razão para Viver. Vamos falar um pouco sobre a importância da mediunidade na nossa vida. Muitos acham que a faculdade mediúnica é algo sobrenatural, mas não é. As ocorrências mediúnicas são fatos naturais que acontecem ao longo dos tempos. O homem primitivo já possuía mediunidade, e esta foi se desenvolvendo aos poucos, de acordo com o desenvolvimento intelectual. Mas o que é a mediunidade? É a faculdade orgânica que todos possuímos ao nascer, independente do estado moral do indivíduo. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mau, de acordo com as qualidades do médium. O que é ser médium? Ser médium é ser um intérprete dos espíritos, é agir como elo de união entre os diferentes planos da vida, permitindo que desencarnados sofredores recebam a orientação e apoio que necessitam, assim como possibilitar aos bons espíritos a chance de transmitirem mensagens de consolo e esperança. Sendo a doutrina espírita extremamente consoladora, utiliza a mediunidade como instrumento de trabalho. Sua finalidade é conduzir o indivíduo ao progresso, oferecendo significativa contribuição ao bem geral. Daí a sua grande importância na vida de todos. O objetivo da doutrina espírita e, por extensão, o objetivo da mediunidade é a transformação da humanidade para melhor. E segundo Allan Kardec, esse efeito se produz pelo melhoramento das massas populares, em consequência do aperfeiçoamento do indivíduo. Todos estamos nos aperfeiçoando para um dia nos tornarmos espíritos puros. Essa é a meta. Um longo caminho a ser percorrido rumo à perfeição espiritual. Múltiplas existências de aprendizado, onde trocamos experiências uns com os outros, tendo como roteiro a ser seguido o Evangelho de Jesus. A mediunidade pode surgir em qualquer tempo, na infância, na adolescência, na idade adulta, na velhice, em qualquer crença, em qualquer lugar do mundo, em qualquer classe social e intelectual. Mas precisamos aprender a lidar com ela de maneira séria e responsável, com o propósito e a intenção nobre de buscar a verdade, e aprendermos a respeitar a capacidade mediúnica de cada um e a sua importância na nossa caminhada terrena. Allan Kardec faz uma reflexão bem interessante do Livro dos Médiuns com o seguinte questionamento: que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não torna melhor o homem, mais benevolente e mais indulgente para com seus semelhantes, mais humilde e mais paciente na adversidade? De que serve ao avarento ser espírita, se continua avarento? Ao orgulhoso, se conserva cheio de si? Ao invejoso, se permanece dominado
pela inveja. A mediunidade não deve ser nunca um meio de ganhar a vida, uma profissão. Jesus disse: dai de graça o que de graça recebeste. Se recebemos de presente o dom mediúnico, precisamos utilizá-lo da melhor forma possível. A capacidade mediúnica faz parte do nosso planejamento reencarnatório. É um compromisso de vida e que deve ser cumprida. A mediunidade deve ser trabalhada com entusiasmo. O entusiasmo é muito importante nessa tarefa. Henry Ford escreveu: os entusiastas são lutadores, são resistentes. O entusiasmo é a base de todo o progresso. Com ele se alcançam todos os feitos, sem ele, no máximo, pretextos. Você há de convir que muitos dos fracassos se devem ao desânimo diante das primeiras dificuldades. E a grande cientista Marie Curie disse: a vida não é fácil para ninguém. E qual é o problema? Devemos ter perseverança e confiança em nós mesmos, acreditar que temos um dom para algo e que esse algo deve ser realizado com o máximo de entusiasmo possível. Entusiasmo significa Deus dentro de nós. Então deveremos colocar o entusiasmo na tarefa da mediunidade, dedicarmos à mediunidade com força de vontade, com determinação, com seriedade e com responsabilidade. O nosso contato com os espíritos desencarnados nos ensinam a amar uns aos outros, porque os desencarnados sofredores sofrem por falta de amor. A mediunidade nos ensina a termos compaixão dos que sofrem, dos que choram. A mediunidade nos ensina a levar a esperança a todos aqueles que estão necessitados de um pouco de esperança. A mediunidade nos leva ao perdão, perdoar para sermos perdoados. A mediunidade nos leva ao encorajamento moral, encorajando as pessoas a seguirem em frente, a não desanimarem diante das dificuldades. A mediunidade nos leva a ser indulgente. Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Palavras de doação. Doar. Doar amor, doar compaixão, doar esperança, doar encorajamento, doar indulgência. Isso é muito importante ao trabalhador da mediunidade. Ter fé é outro fator fundamental. Precisamos ter fé, acreditar em Deus, acreditar na imortalidade da alma, na sobrevivência do espírito. A mediunidade nos leva também a sermos gratos a todas as pessoas que passam pelo nosso caminho, por todas as pessoas que de alguma forma participam ativamente da nossa vida. Devemos agradecer sempre, começando agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade das múltiplas existências. A mediunidade, a prática da mediunidade, nos leva a confiar na nossa renovação moral. Podemos nos renovar todos os dias, transformar o que é negativo em forças positivas. Palavras de recompensa. Sabermos que a recompensa estará no mundo espiritual de todo o trabalho desenvolvido. Mas nós não devemos esperar a recompensa. Jesus disse: não na terra é que recebereis a recompensa das vossas boas obras, porque o meu reino não é deste mundo. Aprendemos com a mediunidade a importância do trabalho, o trabalho para o bem, o trabalho para o próximo, ajudando aqueles que precisam de ajuda e ajudando
a nós mesmos, porque somos ainda tão imperfeitos. Precisamos receber muitas vezes o auxílio necessário. Vou encerrar essa parte com uma frase pequenininha, mas que diz tudo. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Agora eu vou resumir para vocês o capítulo intitulado O Desastre de Acelino, do livro Os Mensageiros, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Acelino, ainda no mundo espiritual, se comprometeu com as tarefas mediúnicas em próxima reencarnação, em uma das grandes cidades brasileiras. O casamento com a jovem Ruth fazia parte do seu roteiro de vida. Ruth seria devotada companheira de Acelino e o ajudaria para melhor desempenho das suas tarefas mediúnicas. Aos 20 anos de idade, foi chamada a tarefa mediúnica, recebendo enorme amparo dos benfeitores espirituais e de sua esposa Ruth. Ele trabalharia com a vidência, a audiência e com a psicografia, tipos de mediunidade concedidos a ele pela providência divina. Apesar das lições aprendidas de amor evangélico, Acelino inclinou-se a transformar suas faculdades em fonte de renda material. Pensava nos lucros que receberia fazendo atendimento, cobrando determinado valor pelas consultas. E foi muito incentivado pelos seus amigos que questionavam: não é o seu serviço igual a outros? Não recebiam salários os sacerdotes católicos pelos trabalhos espirituais e religiosos? Se todos pagam por serviços ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços da alma? Havia sua colaboração pessoal como intermediário dos espíritos, pelo que devia ser justa a retribuição. Os amigos espirituais aconselharam Acelino a seguir o melhor caminho. Esclareciam a importância do trabalho sério com a sua mediunidade, mas Acelino se agarrou a um interesse inferior e definiu seu ponto de vista. Definiu o preço das consultas, com descontos especiais aos pobres e desvalidos da sorte. E seu consultório encheu-se de gente. Despertou-se o interesse entre os que desejavam melhoras físicas e solução para os negócios materiais. Muitas famílias tomou Acelino por seu consultor habitual. Não tomavam nenhuma decisão sem antes falar com ele sobre todas as dificuldades da vida. Se afastou do compromisso assumido na espiritualidade. Deixou de lado as lições aprendidas com os espíritos benfeitores e o serviço do Evangelho de Jesus. Se afastou da escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior e se apegou à concorrência comercial, às ligações humanas, legais ou criminosas, aos caprichos apaixonados, aos casos de polícia e a todas as misérias da humanidade em suas experiências menos dignas. Acelino rompeu com o compromisso assumido. A paisagem espiritual que envolvia Acelino se transformara completamente. Deixou-se envolver pelas vibrações mentais dos seus clientes, a maior parte formada por pessoas criminosas. Acabou se envolvendo em baixas correntes mentais do mundo espiritual. Se tornou presa fácil dos obsessores espirituais. Acelino transformou a mediunidade em fonte de renda, assumindo assim graves dívidas para o futuro. Reencarnou com inúmeras possibilidades de melhoria para si mesmo e para os outros, mas se perdeu na ganância do mau uso da mediunidade. Ao desencarnar, foi perseguido pelos antigos clientes que queriam se vingar dele, se tornando seus obsessores. A mediunidade não deve ser nunca um meio de vida, não deve ser nunca uma profissão, porque, como Jesus disse, dai de graça o que de graça recebeste, nós ganhamos, recebemos o dom da mediunidade
para o nosso crescimento espiritual, para ajudar os espíritos sofredores, para, enfim, nos ajudar uns aos outros. E a mediunidade, como eu disse no início do estudo, não é um fato sobrenatural, é um fato natural. Todos nós nascemos com um determinado tipo de mediunidade. Alguns com a mediunidade mais acentuada, outros com a mediunidade menos acentuada. Mas todos são importantes na tarefa, porque a tarefa mediúnica ela é realizada por um grupo de pessoas, cada qual com uma função específica. E todos esses trabalhadores precisam colocar na sua tarefa o amor, a gratidão a Deus, a fé, a força, a esperança de conseguir se melhorar. Porque o objetivo principal da mediunidade é a nossa melhoria com o contato com os espíritos desencarnados. É a comprovação da existência e sobrevivência da alma. Então era isso que eu queria passar para vocês. Boa tarde, Lucinei. Boa tarde, queridos ouvintes. Até a próxima. Muito obrigado, Marlene, pela sua contribuição, excelente participação aqui no programa Uma Razão para Viver. Ficamos muito felizes, com a sua participação, assim como nós estamos felizes neste momento pela audiência de cada um de vocês que estão aí ouvindo o programa Uma Razão para Viver. Esse programa, mais uma vez repetindo, é dirigido pela Sociedade Espírita Joana de Ângeles, no bairro Vila Isabel, tá bom? Todos estão convidados, além de participar aí dos cursos de mediunidade que a Marlene promove lá toda terça às 7h30 da noite. Você também está convidada a participar das reuniões públicas, e de todas as atividades que a Sociedade Espírita Joana de Ângeles realiza no bairro Vila Isabel, ok? Todos serão sempre muito bem-vindos lá para auxiliarmos vocês e também para que todos possamos aprender juntos lá na SEJA, Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos vocês, mas antes nós temos agora o momento musical, antes de finalizarmos o programa Uma Razão para Viver. Os intercedidos de Nossa Senhora. Somos das muitas igrejas, das fartas bandejas, dos tempos de outrora. Somos do pão e do circo, das brigas, dos vícios, nós mesmos agora. Somos, apesar das dores, os trabalhadores da última hora. Somos mediunidade, imortalidade da alma que chora. As tais ovelhas perdidas, enfim recolhidas, o orgulho ignora. Somos gentios doutores, escravos feitores, senhores, senhoras. Somos do céu devedores, os trabalhadores da última hora. Somos doces palhas em redenção, lágrimas benditas que imploram por misericórdia e perdão. Somos sombras a caminho da luz. Quem já é do bem tarefeiro sabe que o caminho é Jesus. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Charrua tá pronta, a terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita
Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Somos doces palhas em redenção, lágrimas benditas que imploram por misericórdia e perdão. Somos sombras a caminho da luz. Quem já é do bem tarefeiro sabe que o caminho é Jesus. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Charrua tá pronta, a terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Charrua tá pronta, a terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Então, queridos ouvintes, aqui do programa Uma Razão para Viver, assim vamos chegando ao final de mais uma edição do programa, que vai ao ar todos os sábados, tá bom? A partir das 5 da tarde, aqui na Rádio Três Rios. Nosso muito obrigado pela audiência. Encerrando o programa de hoje, elevemos os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, rogando neste momento por cada um de nossos familiares, por aqueles que sofrem, nossos irmãos e irmãs que precisam do auxílio espiritual, pedindo a Jesus que possa abrir as mentes de cada um de nós, que estejamos cada vez mais receptivos ao amor de Deus, que vem desde há milênios através da mediunidade, nos intuindo, nos informando, nos esclarecendo, e que aqueles que afloraram a sua mediunidade possam ser, Senhor Deus, guiados ao bem, ao serviço à humanidade, porque todos nós temos a oportunidade de sermos esses trabalhadores da última hora. Oportunidade maravilhosa, magnífica que temos, cada um de nós. Por isso, Senhor, nós te pedimos humildemente o fortalecimento de nossos corações, para que possamos cada vez mais, Senhor, nos afinizarmos mais com Jesus, que possamos assimilar não só o conhecimento espiritual que tanto precisamos, mas que possamos aprender, Senhor, a sentir em nossos corações todo esse amor, toda essa tua luz que chega para nós em todos os momentos da nossa vida. Que a tua paz permaneça conosco nesta tarde, nesta noite e em todos os dias, Senhor, nos fortalecendo cada vez mais. Que assim seja. Graças a Deus.